Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV Dedê, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio o fotógrafo que lança o livro Circo, Memórias e Afetos do Cotidiano, Chico Gadelha. E a gente vai falar sobre essa concepção do livro, um pouco sobre a obra dele. Chico, muito prazer receber você, muito obrigado por ter vindo conhecer a casa, conhecer esse projeto que é de arte, que é de civilização, que é de educação, coisa que está sempre ali no entorno do seu trabalho, né? Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre sua trajetória. Você é carioca, morou em São Paulo, mas é fortalezense também, porque tem um longo histórico aqui. Cearoca, como eu Cearoca, né? Então, prazer recebê-lo. Muito obrigado. Eu me sinto muito honrado e muito feliz de estar participando do programa. Prazer todo nosso recebê-lo. Como é que é essa transição de um olhar do mundo, um fotógrafo que tem que olhar o mundo, tem que ver referências de todas as formas. Imagem hoje é uma linguagem extremamente rica e muito difundida. E o seu trabalho é justamente produzir e transformar esses olhares e imagens. Então, como é que é isso? Como é que eu vou te dizer, né? Assim, falando desse trabalho, né? Do projeto do livro, Circo, Memórias e Afetos do Cotidiano, eu acho que a fotografia ela serve assim como uma espécie de forma da gente documentar a nossa passagem pelo mundo, né? Uhum. E, naturalmente, assim, a fotografia que a gente tem vontade de fazer é aquela que se encaixa com os nossos interesses, né? Nossas subjetividades, as nossas perguntas, nossos desejos, nossas dúvidas, né? Então, assim, a fotografia, uma vez conversando com um amigo, eu perguntei para ele o que ele achava que era a fotografia, ele falou, olha, a fotografia é uma técnica aplicada, né? Então, tipo assim, a fotografia, quando ela é inventada, ela substitui a pintura, né? E ela se prestou num primeiro momento, assim, a reproduzir a realidade de uma forma que a pintura não conseguia. Essa linguagem da fotografia ela foi evoluindo, né? Veio o cinema, veio o vídeo, estamos aqui numa televisão, né? Participando de um programa. E eu, na minha esfera de atuação, enquanto fotógrafo, eu tento, dominando esses códigos, né? que a linguagem fotográfica criou, né? E desenvolveu, né? Como é que eu vou dizer, documentar as minhas experiências, né? Então, o circo é uma coisa assim, é um afeto que me moveu assim da época que eu era criança, né? Normalmente é um despertar que vem da infância, né? São muitas, né? Muitas nossas questões, né? Embora não deixe de fascinar o adulto, viu? Mas eu acho que o circo, assim, ele está mais ligado assim, ao universo da infância, assim, porque ele está muito assim, ligado a ser uma coisa assim, de descoberta, né? Nós, assim, uma vez adultos, assim, às vezes perdemos um pouco desse encanto, assim, às vezes a realidade se impõe, mas eu acho que é sempre importante assim, estar levando assim, as crianças para o circo, assim, porque eu acho que o circo ele resgata assim, uma atmosfera assim, do encanto, do assombro, sabe? Assim, através dos números, né? Dos palhaços, dos acrobatas, dos malabaristas. Eu acho que ele resgata assim, um universo assim, que faz muito bem para a criança, sabe? Nesse universo do circo. Mas, assim, eu o conheci, eu via a sua atuação no Festival de Jazz de Guaramiranga, como já lhe contei. Sim. E ali é um outro universo, que era um universo musical, festivo. Qual dos dois universos, assim, para você tem mais poder de sedução?
Não dá para Não? não dá para comparar, porque são duas experiências assim estéticas assim diferentes, né? Eu acho que do espetáculo, por exemplo, no Festival de Jazz, assim, que eu comecei a fotografar, fiz quase 20 anos, né, documentando o Festival de Jazz, assim, é uma experiência mais assim de performance do palco, dos artistas e tal, mas assim, a coisa é toda muito voltada para a questão da musicalidade, né? Enquanto que no circo, assim, existe uma experiência que remete mais ao lúdico, né? E tem um paralelo da coisa da música, né? Porque o músico, ele performa, assim, existe uma performance do corpo, mas no sentido, assim, na conexão com a música. O espetáculo circense, eu acho que ele bebe de fontes do teatro, né? Então, assim, ele tem uma coisa mais, assim, mais performativa e mais completa no sentido, assim, que os talentos, né, envolvidos num espetáculo de circo são, assim, são diferentes, né? São mais complexos. Eu vejo, assim, que o sucesso da performance circense é a repetição. Quando você repete aquela performance igual, sem erros, sem inseguranças, quando se repete, houve sucesso. Já no caso de um músico, de uma música, quando se evitar a repetição, traz riqueza. Então, eu acho que tem uma essência diferença nesse ponto. O circo, ele trabalha para se repetir, pelo menos em termos de picadeiro. Já o artista da música, não. Ele trabalha para se reinventar e para mudar sutilmente, mesmo que o público não perceba em certos momentos, o improviso, etc. Então, eu acho que tem aí essa sutileza na mudança. É engraçado. Eu já enxergo, assim, de uma forma, vamos dizer, não sei se o termo seria antagônica a que você está falando, assim, mas assim, eu acho de forma complementar. Eu já acho assim que, tipo assim, vamos dizer, quando você fala de música clássica, né, aquela performance, se você executa uma partitura, né, por exemplo, assim, vamos dizer, quando se fala de música clássica, né, eu acho que os artistas tentam respeitar a obra daquele referência, autor, né? daquela referência, né, de forma assim ipsilíteris, né, assim, para respeitar a obra do autor, enquanto que vamos dizer, um guitarrista, tem muitos guitarristas, vamos dizer, às vezes você quer ouvir o que você ouviu num disco, né, quando você está no palco, né? E ele faz diferente. E ele faz diferente porque ele acha que, porque é legal criar na hora e tal. Eu, enquanto plateia, muitas vezes, assim, eu gosto de que eu queria ouvir exatamente o que eu ouvia no disco ao vivo. Aí tá você reclama, vezes, rapaz, mas mudou a música, às né? vezes eu fico meio frustrado que eu queria ouvir aquele solo e não ver aquele solo do jeito que eu ouvia no disco, que era o que eu adorava, entendeu? Assim, mas eu acho que em diversas formas assim de se apresentar, de estar no palco, eu acho que é consenso entre os artistas que o erro, né, ele faz parte, assim, é uma pitada assim que serve para pegar e temperar assim essa coisa do espetáculo, tá entendendo? O erro assimilado assim como aconteceu isso e agora improvisa, entendeu? Por que improvisar? Porque isso faz parte da vida, né? E a vida é reinventada através da arte, né? Então a arte serve para isso, né? Diz o Feira Goulart, né? A arte por quê? Porque a vida não basta, né? Agora, quando a gente está falando de arte, a gente está falando de circo, está falando de luzes e etc., a gente até pode induzir a quem está assistindo que o livro aborda o picadeiro, a luz, a magia do que está ali para todo mundo ver. Na verdade, o que você retrata é o que as pessoas se recusam a ver, que é o bastidor. Ou que não atrai tantos olhares, vamos colocar assim. Então, o que levou você, assim, a concepção do livro? Foi feito ao longo de quanto tempo? O que você imaginou retratar, enfim? Bom, a minha experiência com o circo vem da época de criança, né? Assim, tipo, eu tinha 8, 9 anos de idade, minha mãe levava a mim e os meus irmãos para aqueles circos que ficavam ali
na Guanambi, né, com 13 de maio, né? Aí tinha aqueles, o Orlando Orfei, né, que era muito famoso, Vostok, Circo Garcia e tal. E tinha uma coisa que me fascinava, assim, porque eram circos enormes, assim, com estrutura muito grande, tá entendendo? Nessa época, não havia uma legislação que proibisse a participação de animais, né? Então você não precisava ir para um jardim zoológico para ver tigres, leões, elefantes, zebras, cavalos, ursos, né? Além dos palhaços, do malabares, das acrobacias e tal. E era uma época mais analógica, né? Era mais assim, os nossos corpos estavam mais na rua, né? Em contato com outras pessoas, né? Assim, era uma outra época, né? Um outro mundo. E aí eu me perdi exatamente da sua pergunta. Era sobre o olhar não para as luzes, não para o picadeiro, mas para o entorno, né? Eu acho que isso faz parte assim, de uma forma minha mesmo, de sentir o mundo, de pensar o mundo, de estar no mundo. Assim. Sempre fui muito curioso. Assim. Na adolescência eu fiz teatro, brinquei um pouco assim, com dança. E aconteceu de uma vez, trabalhando no Jornal O Povo, depois de ter voltado de São Paulo, pegar uma pauta e fotografar o circo Beto Carreiro. E ali eu peguei, não sei, alguma coisa mexeu comigo, eu digo, pô, isso é interessante, eu queria fotografar isso aí. Aí isso foi em 2006. Em 2007 eu fui no Iguatemi e saindo do estacionamento eu vi um circo grande, estacionado no estacionamento do shopping e estava lá, Circo Europeu. Aí eu entrei no estacionamento e comecei a ver, eu digo, rapaz, eu quero fotografar isso aqui. Só que assim, eu não queria fotografar o espetáculo em si. A minha curiosidade era ver por que acontece ali atrás da coxia, tá entendendo? Ali, onde ficam os atores, né? Onde ficam os artistas, entendeu? Então, a minha curiosidade era fotografar o que acontecia ali atrás, a vida, a forma daquelas pessoas se manterem, se comportarem, enfim, os bastidores. E esse trabalho foi se desenvolvendo, eu fui conhecendo as pessoas. Ao longo de quanto tempo? De 2007 até 2021, né? De forma intercalada. Alguns desses circos que eu fotografei já nem existem mais. Tem crianças que eu fotografei que hoje em dia já são adultos, pessoas que eu fotografei já faleceram. Enfim, assim, é um registro de uma época. E circos que eu fotografei também já acabaram, inclusive. Sim. E o que foi que você aprendeu olhando para esse bastidor? Rapaz, eu acho que tem uma música do Chico Buarque muito bonita, né, que fala sobre circo. Chico Buarque e Edu Lobo. Tem inclusive o disco, né, Circo Místico, que é um disco do Chico Buarque com Edu Lobo. Eu acho que o circo é uma grande assim, uma grande casa, um grande lar, sabe, assim, que recebe assim pessoas diferentes, sabe, assim, que acolhe a alteridade, né? Eles mesmos se autonomeiam assim como família, né? Eles formam uma família, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, para você trabalhar no circo, assim, primeiro assim, você tem que ter talento, você tem que ter assim uma presença, uma coragem, muita coragem, entendeu? Tem a questão da disponibilidade do corpo, do estar presente, porque você não pode pensar em ser um acrobata ou um malabarista, ou você fazer aquele número da motocicleta. Aquilo é impressionante. Você não pode fazer esses tipos de atividade assim, não estando de corpo e alma presente, tá entendendo? Porque então senão você pode se machucar. Ou machucar alguém. Ou machucar alguém, né? Então, assim, é uma coisa assim, que mistura arte, entendeu? Saberes do corpo, né? Saberes ancestrais, né? São técnicas passadas, né? Técnicas e conhecimentos e valores que são passados ao longo dos anos, né? De gerações a gerações, entendeu? Uma forma de compreender o mundo, de acolher as pessoas e uma disponibilidade incrível assim, para pegar e estar
por exemplo, lidando, né, com pragmatismo com a situação. Chegou o horário de trabalho, entendeu? Assim, eu fiquei espantado. Assim, o último circo que eu fotografei, o Circo Porto Rico, você viu um cara fazendo um número incrível assim, na motocicleta, ou então de acrobacia, e quando terminava aquele número, tá entendendo? Essas pessoas corriam para os seus pequenos... suas barraquinhas, tá entendendo? Para vender algodão doce, para vender batata frita, para vender pipoca, entendeu? Aquele mesmo cara que estava se apresentando com o maior glamour lá em cima, sabe? Corre para o pragmático e dá conta de outros trabalhos, né? Sabe, uma mistura de arte, né? E realidade ao mesmo tempo, tá entendendo? Assim, uma coragem, uma disponibilidade de fazer, quer dizer, o artista, ele tem que ser safo. Né? Ele tem que não se pode virar ser só nos artista. 30, não pode ser só artista. É um artista da vida, assim, na forma mais completa de ser, né? Agora sim, ao longo de 13, 14 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, uma conta aqui rápida, muita coisa muda, o mundo muda, as exigências mudam, a questão dos animais mudou bastante. Sim. Você deve, além também da realidade de você fotografar circos mais caros, com maior estrutura, mais acesso a mais equipamentos, e os mais simples. Então, são mundos muito díspares, tanto pelo tempo quanto pelo tamanho da estrutura. Sim. E como é que você tinha um recorte ou não? Foi o que tinha acesso, você ia buscar fotografar? Não, basicamente, assim, eu nessa primeira parte do projeto, né, porque eu entendo como um projeto, que eu pretendo continuar documentando os circos, essa primeira parte foi mais dedicada aos circos grandes, assim, os circos assim, com maior estrutura, que normalmente são circos de fora que vinham, né, que excursionaram pela cidade, né? Então tinha o Circo Europeu, Beto Carreiro, Monte Carlo, Porto Rico, esses são assim, alguns dos quais eu me lembro, né? Fotografei também desses de menor porte, mas assim também de muito talento, né? O London, o América, o Seven Brothers também, que são circos mais estabelecidos aqui, aqui estabelecidos em Fortaleza. Você fotografou os que vinham para cá, para Fortaleza, né? Mas esses três últimos que eu falei são circos mais locais. Tá. E essa são diferenças muito grandes de realidade, ou não? Sim, porque são circos assim que não contam com a mesma infraestrutura, né? Assim, são circos que têm uma limitação financeira maior, né? Então é uma outra realidade, uma realidade mais dura, né? Você conversava com as pessoas, o que você absorveu de gente, além da imagem? Eu acho que é isso. Eu acho que é assim eu estava falando para você, né, que algum personagem do livro do Guimarães Rosa fala, não lembro agora quem, né, que tipo assim, o que a vida pede da gente é coragem. Eu sempre reproduzi o que a vida requer coragem, mas tem que revisitar isso para lembrar. Pois é. Então, assim, é essa coisa, assim, são pessoas assim que abraçaram esse ideal, né, que nasceram debaixo da lona do picadeiro, né, e são pessoas assim muito corajosas, sabe, assim, pessoas que fazem as suas coisas, que consertam o carro, consertam a lona, sabe, fabricam os seus próprios instrumentos, né, que são utilizados no espetáculo, tá entendendo? Então, assim, uma disponibilidade e uma coragem de fazer as coisas acontecerem, sabe? Que é incrível. Eu acho que isso é muito inspirador, né? E, ao mesmo tempo, também a dificuldade também, né? Assim, a falta de um olhar mais assim, carinhoso, né? Com esses artistas, né? As pessoas que a gente usou a palavra glamour durante essa conversa. No entanto, tem muito mais de realidade, inclusive algumas fotos que mostram a dor, a solidão, do que efetivamente o glamour. Então, quando você selecionou, acredito que você tem um acervo imenso, mas você selecionou aquilo com base em quê? Essas fotos com base em quê?
Eu acho assim... São as que você mais gosta ou ela tem um fio condutor? Eu acho que esse fio condutor, ele se desenha assim a partir de muitos critérios, né? Você tem que fazer um trabalho de edição, então assim, tem aquela coisa assim, tem aquelas fotos assim que falam por si mesmas, né? Assim, que ganham uma autonomia, né? Que gritam, estão ali falando, sabe? Isso existe, eu sou. Tá entendendo? Então, assim, não tem como você pegar e fugir dessas imagens, tá entendendo? E, ao mesmo tempo, assim, quando a gente está editando, a gente meio que procura, assim, ver qual imagem conversa com qual imagem, tá entendendo? Produz algum nexo, né? Algum Sim. sentido, né? Assim, então, assim, existe uma autonomia, assim, tem um amigo que diz, né? A foto conversa com você, né? Sim. E, realmente, as fotografias conversam com a gente no sentido, assim, que elas reverberam dentro da gente, assim, coisas que são nossas também, mas que também são do mundo, né? Aquela Sim. coisa, né? O singular e o universal, né? Estão ali ao mesmo tempo. Então, assim, não tem uma coisa, não existe, assim, um critério arbitrário. Eu acho, assim, que eu tentei fazer uma coisa, assim, que falasse um pouco da vida, né? Da vida enquanto processo, né, no qual todos nós estamos inseridos, da vida dos circenses, e eu acho que fazendo isso, ao mesmo tempo, não tenho como me esquivar falar de mim mesmo, né, assim, através das minhas escolhas. Sim. E sobre escolhas, o que você teve que deixar de fora? Como foi o processo de essa que eu adoro, mas não dá para entrar? Eu acho que tem fotos assim que tem momentos assim que são mais duros, assim, né? Tipo assim, que a gente vê e que de repente assim, a gente prefere não colocar, assim, porque eu acho que as pessoas, assim, todas elas, assim, querem ser retratadas, assim, com uma certa dignidade, tá entendendo? Assim, as pessoas querem isso. Acho que querem respeito, querem dignidade, entendeu? Assim, acima de tudo, assim, independente de como que elas estão vestidas, né? Em qualquer tipo de condição que elas estejam, elas querem ser vistas assim com um certo respeito, entendeu? Então, assim, eu procurei assim, mesmo nos momentos mais difíceis, assim, tentar mostrar, mas não mostrar tanto ou não expor tanto, entendeu? E tem algumas fotos assim que são mais duras, assim, que tem um nível de exposição assim que seria meio questionável, assim, porque assim essas pessoas na verdade assim deixaram, né, que eu entrasse assim no universo delas, né, no convívio, né, do universo delas e me receberam. Então assim tem mais assim, eu tenho conversas, né, que a gente ouve, né, e a gente não reproduz, né, a gente E simplesmente é acolhe, natural né? que haja um conflito, né? Um pequeno conflito, não digo do ponto de vista da discussão, mas do ponto de vista da exposição. Você tira a foto ali, você vai tirar a máquina do rosto e vai olhar para a pessoa. Sim. Então tem um momento antes e um momento depois do que está retratado. E um diálogo ali de olhar Sim. entre as pessoas. Isso nem sempre é algo simples, nem sempre é algo que passa fácil. Você convive com a foto mais do que a gente que está olhando o trabalho. Concorda? Concordo. E eu acho que hoje em dia, assim, tá tudo muito complicado, né? Que a gente vive, assim, num universo, assim, Nós estamos, assim, expostos, assim, a um certo nível de quantidade de imagens, assim, que assim, é violento, né? Quer dizer, tipo assim, nós somos tomados de assalto, assim, por tantas imagens, assim, e de uma forma tão... Essas imagens são propagadas numa velocidade tão rápida, tá entendendo? Que isso tem nos impedido, assim, uma capacidade, assim, De decodificar, de entender, né? decodificação, de elaboração, tá entendendo? Um tempo de olhar, e isso é feito, assim, de forma, assim, muito pensada, entendeu? Assim, não existe imagem inocente, entendeu? Assim, e quem mexe com as imagens, né, assim, as pessoas que trabalham com meio de comunicação, elas sabem disso, né? Sim, sabe. Sobre esse material que não veio ainda à tona, não, enfim, não entrou no livro,
Não caberia uma exposição, não? Não, eu acho assim, eu acho que tem mais coisas por vir, assim, que pode, tipo assim, esse material do livro, tá entendendo? Porque não virou ainda uma exposição, né? Mas assim, eu penso, qual é a minha ideia, assim, juntar esse material que está no livro com um material assim que eu estou querendo trabalhar em cima dos circos pequenos, Sim. né? Os pequenos, aspas, né? Pequenos, grandes circos, Sim. né? E os circos mais familiares, e juntar tudo num caldo só, assim, mas meio assim que para falar assim do universo do circo de uma forma... Seria uma versão 2, ou uma unidade 2 desse livro, desse trabalho. Seria uma continuidade desse projeto, de uma forma mais abrangente. Tá bom. E me diga uma coisa, as crianças de hoje em dia estão ligadas no... A gente está gravando esse programa no dia do lançamento. Mas o lançamento, a gente sabe, já lancei 2 livros, a gente sabe que o lançamento é contínuo. Você está sempre apresentando, você está sempre lançando. Você lança um livro, lança um disco, quando você apresenta aquilo para uma pessoa, você está lançando. Isso. Aquilo ali é um universo que pode chegar a 10, 20, 30 ou mais pessoas. A pergunta que eu lhe faço é, nesse pouco contato ainda que você está iniciando a falar sobre o seu livro, as crianças ainda têm mesma admiração pelo circo, ou esse mundo digital diluiu um pouco isso? Não, eu acho assim, tipo assim, do que eu vi, tá entendendo? Toda vez que os pais levam as crianças ao circo, eu acho incrível, assim, porque o que eu vejo são crianças assim encantadas, sabe, assim, vivendo assim uma coisa nova, sabe? São expressões assim no rosto assim de assombro, de encantamento, sabe? Assim, a filha da minha irmã, assim, teve uma febre, assim, quando era criança, a minha irmã levou ela ficou com febre, ficou vermelha, assim, sabe? Assim, de tão atordoada que ela ficou pelo Talvez espetáculo. o impacto seja até maior nessa geração, que carece de mais experiência física, mais de experiência rua, física, né? De corpo presente, né? E menos virtual. Eu acho que os pais devem levar as crianças ao circo, né? Aos circos, com certeza. E essa é uma cultura que muda, mas não é uma cultura que haja ameaça para que acabe, né? Como tantas outras que se diz, como a brincadeira de rua, como o racha, né? Essa cultura se transforma, que é a cultura do circense, mas permanece. Permanece com muita dificuldade, né? Assim, você vê, até o Circo de Solé teve que fazer o circo, né, que se apropriou, né, de tecnologias, né, assim, com todo o aparato, um circo com aparato de primeiro mundo e tal, teve que demitir um monte de gente, né, teve que fazer uma parada na época da pandemia, né, eu não sei como é que está agora, se já estão voltando. Então, se você tem um circo com a estrutura dessa, né, teve que parar, você imagina um circo tradicional com uma estrutura assim muito menor, né, e tendo que disputar a atenção com esses novos dispositivos tecnológicos, né, que as crianças começam a ter acesso desde muito cedo, né? Então, assim, eu acho que os pais têm um papel fundamental, tá entendendo? No sentido de proporcionar esse tipo de experiência para as crianças, assim. Eu só vejo essa forma, assim, como um jeito, assim, tá entendendo? Dos circos não perecerem, sabe? Os pais têm que ter interesse, têm que ter um compromisso com as suas próprias crianças, tá entendendo? Assim, de proporcionar esse tipo de valor, né, na educação das crianças, sabe? Você já tem ideia de onde o livro vai estar disponível para quem quiser adquirir? Rapaz, eu pretendo, assim, né, divulgar, assim, colocar nas melhores livrarias da cidade, né? Sim. E vou fazer também uma divulgação também para vender também, né? Para quem quiser e poder entregar também. Como eu disse, é um lançamento... Não se imagina hoje que um lançamento é um único e a pessoa só tem a oportunidade ali, né? Pequenos lançamentos, enfim, são muito, pode-se fazer eventos plurais e menores. Sim, claro. e chegar a mais gente. Até porque muita gente vai querer conversar com você. O muito bacana desse tipo de lançamento
eu vou chamar aqui de artístico, porque tem um olhar artístico muito importante, apesar da técnica, é o contato com quem faz. Né? Eu gosto muito de acompanhar o cenário de artes plásticas e, na minha opinião, o melhor é conversar com quem faz. Porque ali são múltiplos olhares para além daquilo que o consumidor, que o público consegue traduzir. Né? Sim, com certeza. Correto? Então, para a gente se encaminhando para o final, próximos projetos, o que você imagina aí? Tem alguma coisa em mente fora uma versão 2 desse aqui? Rapaz, projetos, assim, eu estou trabalhando em cima de um projeto agora, assim, mas eu não posso contar porque está ainda dependendo, assim, de algumas permissões. Então, assim, eu não posso revelar agora, assim, mas eu pretendo muito, assim, fazer um trabalho assim, uma coisa que eu tenho vontade de fazer é proporcionar uma oficina, certo? Os artistas que trabalham no circo, para que eles mesmos possam estar registrando, sabe? A própria vida deles com o olhar deles. A própria vida deles, com o olhar deles, assim, entrar assim com uma parte assim, uma pequena assim, orientação técnica, né? Mas assim de tentar transmitir para eles assim como é que funcionam os dispositivos, né, da linguagem fotográfica, tá entendendo assim? E como que eles podem assim, né, navegar entre essas ondas assim da sua própria assim, criação das suas imagens, né? Assim, como é que eles podem usufruir desse conhecimento da melhor forma, sabe? Por último, Chico, você está numa casa de arte, você viu a estrutura de arte, viu que é muito ligada à música, enfim, mas eu queria que você falasse alguma coisa sobre o que você viu e o que lhe mexeu assim com esse seu lado artístico. Rapaz, eu fiquei encantado, assim, eu fiquei muito, muito feliz, assim, porque vocês têm uma estrutura muito boa, tá entendendo? E assim, é muito importante, né, a gente ter espaços assim que proporcionem o acolhimento, né, desse talento, dessa grande quantidade, né, de talentos que a gente tem aqui no Ceará, em Fortaleza, e que essas pessoas assim possam se sentir acolhidas, né, e ter a oportunidade assim de desenvolver, né, e de sonhar, né? O Lázaro Ramos, agora há pouco tempo deu uma entrevista e ele falou essa coisa assim de como é importante assim as pessoas terem a oportunidade assim de sonhar, nem que elas não venham, nem que elas, né, talvez não venham a se tornar assim artistas, músicos e tal, mas que tendo acesso assim a um espaço onde uma cidadania, né, o acesso à cultura é exercido assim de forma plena, elas possam se sentir assim fazendo parte de algo, né, fazendo parte de alguma coisa, fazendo parte da sociedade, né, e podendo contribuir com alguma coisa, né? Agradeço imensamente a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a você e obrigado a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma edição inédita, claro, do Acorda. Grande abraço e até semana que vem.